boa tarde. O tema de hoje será a hepatite medicamentosa. Vamos dar ênfase à hepatite medicamentosa induzida por anti-inflamatórios e as estatinas. Bom, quando a gente fala sobre hepatite medicamentosa, a gente está tratando de uma lesão causada no fígado devido a uma exposição de um medicamento ou uma substância tóxica. Muitos dos medicamentos que são empregados rotineiramente na clínica apresentam reações adversas que podem trazer danos ao fígado, né? Limitando então o seu uso ou se não não alcançando os benefícios esperados. A lesão hepática induzida por medicamento é um evento comum, tá? É responsável por cerca de 10% das consultas com hepatologistas, 30% dos casos de hepatite aguda, de 2 a 5% dos casos de icterícia em pacientes hospitalizados e 40% dos casos de hepatite em indivíduos com mais de 50 anos. Além disso, 10% das reações adversas a medicamentos estão relacionados com problemas hepáticos e podem ser consideradas desde reações adversas leves como uma reação adversa mais grave, chegando a uma insuficiência hepática. Em relação aos danos hepáticos relacionado à mortalidade de doenças hepáticas, isso corresponde a 10% dos casos e 80% dos casos podem estar relacionados com falência aguda do fígado. Por que é importante buscar literatura, né, fazer um diagnóstico diferenciado para se pensar as questões relacionadas com a hepatite medicamentosa? Porque o acompanhamento, né, das doenças hepáticas, elas podem criar alertas para vigilância sanitária quando eu penso a hepatite medicamentosa, né, e busco as causas e tento fazer a relação que medicamento pode ser que está induzindo essa hepatite, além de criar alertas para a vigilância sanitária para se fazer essa remoção de drogas, né, que vem apresentando essa reação adversa após a fase clínica e pós-clínica, ela também vai ajudar o acompanhamento mortalidade de doenças hepáticas. Quando a gente fala em hepatite medicamentosa, a gente pode classificar elas de uma forma didática em dois tipos. Aquelas que apresentam reações previsíveis, né, e aquelas que apresentam reações imprevisíveis. A hepatite que é classificado como previsível é aquela relacionada com a lesão direta às células hepáticas, né? E muitas vezes estão relacionadas com a dose do medicamento. E grande parte dessas lesões, elas acabam sendo reversíveis com a suspensão da medicação. Já naquelas reações que são classificadas como imprevisíveis, você tem está associado com uma parcela de pacientes que tem questões, susceptibilidades individuais incomuns, que não é só a questão relacionada à toxicidade intrínseca do medicamento. E ela pode ser classificada numa lesão imprevisível imunológica, tem respostas imunes relacionadas, ou uma resposta metabólica. E isso sempre vai ser detectado só na pós-comercialização. Aqui alguns exemplos de fatores que podem levar a essa suscetibilidade da lesão hepática, como idade, vamos supor, adultos que tomam acetaminofeno têm em algumas situações a tendência, né, de desenvolver, dependendo da dose que usa e a frequência e o tempo de uso dessa medicação, pode vir a desenvolver hepatite medicamentosa. As crianças, a questão da administração da aspirina, né, o sexo, a dose, a duração, né, a via de administração, vamos supor, a tetraciclina endovenosa, ela é tóxica, né, então, e a oral dificilmente ela é.
Interações medicamentosas, vamos supor, o uso da rifampicilina com a isomiacina é um caso, né, a função renal e outras patologias relacionadas. Bom, quando a gente pensa como é que eu vou fazer a avaliação da hepatite induzida por medicamentos, a primeira coisa que é importante a gente trazer é que tanto os sintomas como os sinais, elas são semelhantes, são muito parecidos com qualquer doença hepática, né? Como hepatite, uma hipótese de trazer um diagnóstico e gerar confusão com uma hepatite aguda, uma hepatite crônica, uma hepatite viral, né? Uma hepatite ou uma cirrose, e o diagnóstico ele é por exclusão. Por quê? Porque a identificação da hepatite medicamentosa vai se dar muito pelo julgamento clínico e o conhecimento do potencial do agente em causar a lesão hepática ou não. Então, por isso que é importante, quando a gente está fazendo a prescrição de um medicamento, fazendo o segmento farmacológico, é importante a gente saber e ter o entendimento e conhecimento de que medicamentos eles podem vir a desenvolver lesão hepática com uso crônico ou uso prolongado. Quando a gente fala em dano hepático induzido por medicamento, eu posso estar pensando num dano hepático hepatocelular, então desenvolvimento de uma hepatite, e que isso vai ser traduzido pelo aumento das enzimas do fígado, a aminotransferase aspartate, ou se não a aminotransferase alamine, né? Ou se não um dano hepático colestático, né, que vai então levar ao aumento de outras enzimas, a bilirrubina, particularmente a direta, ou a GGT. Nessa web a gente vai dar ênfase mais para as alterações hepatocelulares, certo? Então a gente vai acabar abordando mais sobre a AST e a ALT do que as outras enzimas relacionadas com o dano colestático. Bom, aqui é título de exemplo, né? A gente não vai aprofundar a discussão sobre a interpretação de exames, mas fica um parâmetro de comparação para a gente pensar, bom, de que forma eu posso começar a pensar se essa hepatite ela é uma hepatite viral, aguda, ou ela tem uma relação com os medicamentos que aquela pessoa vem utilizando. Bom, então, os valores de referência, a AST é de 5 a 40 unidades por litro, a ALT é de 7 a 56 unidades por litro, e o padrão de alteração, isso, para qualquer uma das hepatites, você vai ter a sugestão de doenças do fígado quando você conseguir verificar nos exames laboratoriais uma alteração acima de 150 unidades por litro. Né? Mas é importante a gente frisar que apenas pela avaliação da alteração dessas enzimas, a gente não vai conseguir saber a causa da lesão hepática, e isso vai precisar maiores investigações. Então, os exames eles não vão conseguir fazer uma relação direta dizendo que a hepatite ela é induzida por um medicamento, por um agente tóxico ou por uma planta medicinal. Ele vai te trazer a sugestão que existe ali uma alteração hepática que precisa ser investigada. Então, essa interpretação de enzimas, né, hepáticas, elas podem te traduzir e trazer essa interpretação de ser uma sugestão de uma lesão hepatocelular, certo? Então, a ALT, ela é encontrada em concentrações altas nos hepatócitos, né, e poucos nos tecidos, então ela sugere uma lesão hepatocelular. Então, a gente vai ver nos exemplos dos anti-inflamatórios que podem induzir hepatite medicamentosa e nas estatinas, que também podem ser suscetíveis ao desenvolvimento da hepatite medicamentosa,
a gente citando muito a enzima ALT, né? E a AST, a transferase AST, ela tem uma distribuição ampla, sendo mais encontrada nas hemácias, né, nos músculos e no coração. Então, a avaliação dessas enzimas te dá, então, a sugestão da presença ou não de uma doença hepática, e aí faz parte da clínica do profissional tentar investigar quais são as causas dessa hepatite, certo? Aqui são outras relações, então a gente pode perceber que quando eu tenho a enzima transferase, a AST e a ALT acima 5 vezes e a ALT maior que a AST, sugere, né, além de uma hepatite crônica ou uma doença celíaca, eu posso ter ali um caso de hepatite medicamentosa, certo? É interessante a gente também trazer um pouquinho dessas etapas da lesão hepática para a gente poder, então, entender aonde que o medicamento ele está agindo de forma tóxica no fígado. Então, eu posso ter simplesmente um dano hepatocelular, onde você tem aquela substância tóxica agindo diretamente ao hepatócito, né? E aí eu tenho uma interferência na ação, uma fadiga da célula. Posso ter também uma inibição da função mitocondrial direta, e aí eu começo a ter uma inibição da fase de oxidação dos medicamentos e está interferindo na oxidação dos ácidos graxos. Ou eu posso ter também uma situação de criação de aptenos, né? Que esses aptenos, em contatos com os anticorpos, eles vão ativar a célula T e desenvolvendo, então, uma reação imune neste caso. Ou se não, nos casos, né, de morte celular, pela questão da ação dos metabólicos desses tóxicos do medicamento, levando, então, a uma situação mais grave, uma insuficiência hepática grave e, de repente, até a morte da célula. Toda a web, né, ela foi elaborada, né, em cima de vários artigos que estão discutindo essa temática atual, certo? Então, eu trago aqui o site, o website LiverTox, né, que ele é um banco de acesso livre, que vocês podem estar consultando. Ele traz informações clínicas bem dinâmicas, exemplos de caso. É interessante esse site que ele inclui a natureza química, a alteração, o regime, a frequência de uso, a descrição do padrão de hepatotoxicidade do medicamento, faz análise entre as classes terapêuticas, né? Então, vamos supor, dentre os medicamentos anti-inflamatórios, qual é mais tóxico ou menos tóxico, qual é a sugestão de utilização. No caso das estatinas, que a gente vai estar discutindo também um pouquinho, se eu encontrar uma lesão hepática induzida por um tipo de estatina, se eu trocar o tipo de estatina, se isso ela continua, né, o dano hepático, ou se eu consigo fazer a reversão, e traz também histórias de casos e resultados de exames para trazer, então, essa base, né, de discussão para a equipe e para o profissional que está fazendo o manejo daquele caso. E o que é interessante desse site é que ele traz informações atualizadas, diferente de muitos estudos que acabam sendo desatualizados porque a gente está tendo muita entrada de medicamento no mercado. Então, a gente vai dar enfoque nessa web palestra hoje, a discussão dos anti-inflamatórios e das estatinas. A escolha dessas duas classes foi levando em conta que a larga escala de utilização hoje no mundo, tanto de anti-inflamatórios, na questão para o uso de dores, né, dores em geral e principalmente nos casos de dor crônica, né, e a estatina pela questão do tratamento das dislipidemias e a obesidade relacionada, né, no contexto atual do mundo. Então, como a gente sabe, os anti-inflamatórios, eles são vendidos e prescritos, né, em grande escala hoje no mundo. Apesar de eles apresentarem uma baixa incidência, né, de lesão hepatocelular
por causa da grande escala, ele acaba se tornando um agente importante na indução de hepatite medicamentosa, né? Então, como a gente pode ver, você tem uma incidência de 1 a 10 casos em 100 mil prescrições ao ano, mas se caso, né, venha a desenvolver alguma hepatite medicamentosa derivada, né, do uso incorreto ou uso prolongado de um tipo de anti-inflamatório, essa hepatite ela é grave, mesmo sendo considerado rara, né, pelos estudos, e pode trazer a confusão no diagnóstico. Então, o primeiro anti-inflamatório, a gente também vai estar centrando os anti-inflamatórios que estão listados lá na Rename. Então, quem tiver interesse de buscar outros anti-inflamatórios que não estão relacionados na Rename, podem estar consultando lá o LevTox que a gente trouxe de exemplo e outras referências que a gente traz aqui no fim da web palestra. Tá? Então, a aspirina, ou AS, né, o acetil salicílico, ele consta lá na lista da Rename. Um medicamento que induz hepatite, mas é uma hepatite leve e muitas vezes assintomática. Se percebe essa indução da hepatite em doses elevadas, de 1.800 miligramas a 3.200 miligramas, certo? E muitas vezes ela está associado à elevação dos níveis de ALT, tá? Além disso, a literatura traz que a aspirina, ela utilizada de forma continuada em doses baixas, ela tem segurança. Já o paracetamol, o acetaminofeno, ela traz uma lesão hepática, né, intrínseca, então é uma lesão que está relacionada com a dose e com o tempo de administração do medicamento. Quando ocorre, ela tende a desenvolver uma hepatite aguda e muitas vezes grave, tá? Tá associado com o uso de doses elevadas, acima de 4 gramas por dia, tentativas de suicídios, o uso de paracetamol de mais de 7,5 gramas por dia, ou se não, overdose acima de 15 gramas por dia. O que a gente vê? A gente observa uma elevação tanto dos níveis da transferase ALT e a AST acima de 2.000 unidades por litro, certo? E muitas vezes você tem a associação de alguns sintomas, como icterícia, confusão, insuficiência hepática e, em casos muito raros, a morte. E o aparecimento da lesão hepática, ela se dá entre 1 a 3 meses do uso da medicação e o início, né, do início da medicação e em casos raros a hepatite fatal ela acontece de 12 a 15 meses, tá? Então, o que é interessante frisar em relação ao paracetamol diferente da aspirina? Que o paracetamol, mesmo em doses terapêuticas, ela pode ocasionar a elevação das transferases, das transaminases séricas, né? E essa elevação, muitas vezes, é assintomática e ela acaba resolvendo com a suspensão do tratamento ou a redução da dose. No caso do ibuprofeno, que é um outro anti-inflamatório que está sendo muito utilizado e muitas vezes sendo substituído pelo paracetamol no uso das crianças, então a gente vê essa migração do paracetamol para o ibuprofeno ou o uso concomitante entre paracetamol e o ibuprofeno para se controlar quadros de febril, né? E infecções que acabam elevando e diminuindo o espaço da febre nas crianças. O que se percebe? Um aumento também da aminotransferase, ela é baixa, né? Então, muitas vezes a lesão hepática por ibuprofeno, eu não consigo avaliar por meio dos exames laboratoriais, porque muitas vezes essa alteração ela não ocorre acima de 100
100 unidades por litro e acaba ela resolvendo de uma forma muito rápida comparado da medicação, certo? O que se percebe é que 16% dos casos que relatam a intoxicação, né, a hepatite relacionada com, induzida pelo ibuprofeno, é em doses acima de 2.400 a 3.200 miligramas. Né? E aí, nas formas farmacêuticas infantis, você tem o ibuprofeno de 50 miligramas por ml e o ibuprofeno de 100 miligramas por ml, que acaba gerando muita confusão entre os pais, né? Dando às vezes a mesma dosagem com esse anseio de baixar mais rápido a febre, e aí você pode estar trazendo prejuízos para a sua criança. E essa lesão, ela acaba surgindo em alguns dias e até 3 semanas, e os casos raros surgem de 3 a 6 meses. Né? Então, também é uma lesão imprevisível, é uma lesão aparentemente rara, mas né, eu tenho esse problema dessa superutilização desses anti-inflamatórios que está tornando cada vez mais frequente os casos de hepatite medicamentosa. O diclofenaco, que foi um anti-inflamatório